Olá pessoal, hoje a gente começa o boletim Touro versus Urso. Touro versus Urso é um relatório que os nossos assinantes recebem toda segunda-feira no início de abertura, na abertura do mercado. E a gente vai estar fazendo agora os vídeos com base desse relatório. Então a gente vai trazer os comentários e explicar também os números e colocar a nossa opinião. Bom, esses vídeos vão sair ou na segunda ou na terça-feira, ou no final da segunda-feira ou no início da terça. A gente ainda está decidindo. Vão ser 3 vídeos semanais, a gente vai estar falando sobre milho, sobre soja e sobre dólar. Agora, muita atenção. Toda semana vai ter esse boletim Touro versus Urso, mas para o público aberto a gente vai liberar só 3 semanas. Então, os nossos clientes vão continuar recebendo, inclusive o material que a gente está usando nesse vídeo vai ser disponibilizado, mas para o público em geral, a gente vai ter 3 semanas só desse vídeo. Então, se você gostar desse assunto, desse conteúdo, entre em contato conosco, faça a sua cotação e faça parte da turma que tem a força da informação. Bom, vamos começar já falando um pouquinho do relatório para a gente já entrar nos detalhes das informações. O relatório Touro versus Urso, acho que a maioria já sabe, touro é com movimento de compra, então ele ataca de cima para baixo, então ele joga o mercado para cima, né? Desculpa, ele ataca de baixo para cima, então ele joga o mercado para cima, e o urso ataca de cima para baixo, o urso derruba o mercado. Então touro é quem compra, o urso é quem vende, o mercado faz esses dois movimentos. E nesse relatório a gente vai ter o nosso comentário, o retrovisor, que é o movimento da semana passada, e dados históricos e line-up. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque é muita informação que a gente tem para debater. Eu já quero começar a trazer uma informação aqui que foi muito discutida ao longo dessas últimas semanas, por causa das quebras, por causa de uma janela já plantada muito tardia, que é a produção de milho. Gente, nós fizemos uma live com o Marco Antônio da Rural Clima e ele trouxe dados que foram comentados no mercado como um todo, mas a gente achou difícil jogar uma produção abaixo de 60 milhões de toneladas. Eu sei que vai ter muito produtor falando, olha, vai ser abaixo de 60, a gente já escutou números de 50, mas essa semana a Royal Rural está visitando lavouras do sul. A gente já visitou lavouras de Goiás, aí depois que tem as geadas, tem muitos parceiros nossos que estão revisitando essas lavouras e a gente está visitando agora as lavouras também do sul. Por que a gente acha difícil uma produção abaixo de 60? Nesse primeiro quadro aqui, área por hectare é o que a gente projetou que foi plantado. Aqui a gente já tinha projetado menos de 100 sacos por hectare, porque considerando uma janela tardia que não ia receber os volumes de chuvas ideais. E a gente colocou uma quebra por causa da falta de chuva e o que a gente colocou, até percentuais redondos, para não ter muita dificuldade de mensurar depois da geada. A gente tem aqui para o Paraná 5 milhões de toneladas, então é difícil o Paraná produzir menos que 5 milhões. Para São Paulo foi reduzido na metade, 1 milhão e 300. Para Mato Grosso do Sul, 6 milhões de toneladas. Para Goiás, 6 milhões de toneladas. Gente, para esses dois estados era uma projeção para cima de 12, 13 milhões. Entendeu? Então a gente está falando de cortes na metade já. Para Mato Grosso, nós estamos falando em 28 milhões de toneladas. A gente começava a falar um Mato Grosso aí próximo a 35. Tem projeções que ainda colocam o Mato Grosso com 30 milhões de toneladas. 2 milhões a mais do que a gente está considerando aqui. Para Minas Gerais, 2 milhões. E para o Norte e o Nordeste, a gente está considerando 10. O Norte e o Nordeste receberam bons volumes de chuva. Lá choveu muito bem. No entanto, a área já estava quase que no teto, então a gente não colocou tanto aumento de área. Está vendo que está bem apertado já? Já são produções muito baixas para esses estados. Se você olhar essa nossa primeira projeção aqui, ela já estava considerando uma redução se você for pegar a média histórica, a gente já considera uma redução porque foi plantada fora da janela. E a gente coloca uma quebra em cima de uma produção já reduzida. Então, a gente acha que é meio difícil colocar alguma coisa abaixo de 60 milhões de toneladas, já considerando o Norte e o Nordeste. Então, se você tira o Norte e o Nordeste, a gente está falando de 50 milhões de toneladas para o Centro-Sul. Aí sim, se alguém falar é 50 milhões de toneladas, se é só o Centro-Sul do país, beleza, a gente concorda. E aí você coloca o Norte e o Nordeste, mais ou menos 10 milhões de toneladas. Então, sem discutir se está certo ou se está errado, vamos primeiro considerar 60 milhões de toneladas,
como número base para produção. E a gente vai entender que esse não é um número de folga, é um número apertado e super apertado. Bom, pensando nesse número, a gente considera que a colheita tem um desenvolvimento de 8%. O estado que está mais avançado é o Mato Grosso. E a gente pega aqui Goiás, 4% só, Minas Gerais, só 4%. Se a gente for fazer um ranking aqui dos maiores produtores, tira o Norte e o Nordeste, a gente tem o Mato Grosso em primeiro lugar, e aí a gente tem Goiás, o MS e o Paraná disputando aí as próximas posições. A gente já considera o Goiás como segundo, o Paraná como terceiro, né? Mas aí depois dessas reduções, o Paraná foi o principal atingido com as geadas e também teve um plantio fora da época. Se a gente pegar o Mato Grosso, Goiás, MS, Paraná, só o Mato Grosso está adiantado na colheita. Goiás, MS ali páreo a páreo, o Paraná bem devagarzinho, embora algumas pessoas considerem que o Paraná já está bem avançado, mas até semana passada a gente tem um número de colheita bem devagar. Então, falta muito para essa colheita avançar. E se a gente for olhar na média, a gente tem uma colheita super atrasada, muito atrasada. Então, quando as umidades caírem, a gente imagina que cai tudo de uma vez. E a gente tem entregas já atrasadas. Então, o frete pode sofrer um pouco de pressão. E aí, quando o preço do frete sobe, a gente tenta tirar onde pode. Onde que vai poder tirar? Vai tentar bater no preço do milho. Então, por mais que a gente tenha uma produção bem apertada, não será surpresa se nas próximas 2 semanas a gente vê o preço do milho caindo um pouco, pelo fato de que vai entrar maior oferta e essa maior oferta vai ter uma pressão de atraso e aí o frete, bom, é o que a gente imagina, tá? Vamos falar um pouco de exportação agora. Nas nossas projeções passadas, a gente falava de exportações entre 20 e 22 milhões. E aí com essa redução diária que teve que ser feita, nós reduzimos o máximo que a gente imagina que as exportações podem ser reduzidas. Como assim? Acreditamos que já tem um volume de exportação travado, negociado. Para esse volume voltar para o mercado interno não é tão simples, é um movimento complexo, você tem que desmanchar muitas pontas, tem que estar num preço super atrativo e esse preço já passou. Então houve já esses desmanches, houve já esse retorno para o milho do mercado interno lá atrás, quando a gente tinha preços beirando R$100, de 95, de 90 em algumas praças. Então a gente não vê motivo para isso acontecer agora. O que pode reduzir esses números são os washouts por parte da falta de produto. Então, à medida que a exportação for lá cobrar o contrato que ela fechou e o produtor não ter esse milho para entregar, a gente pode ver esses números reduzirem, mas isso não é um movimento baixista, porque a exportação não levaria embora esse volume especificamente, porque ela não teve ele. E aí ela vai precisar recompor. Então a gente está considerando 18 milhões de toneladas no quadro total. De fevereiro a junho, já foram exportadas 1 milhão e 200, um pouco a mais do que foi ano passado. De janeiro a junho, 3 milhões e 600. Não é uma exportação alta, é uma exportação, não vou dizer que é fraca, porque é um pouco maior do que o ano passado, mas é uma exportação abaixo da média. Então, nós reduzimos o máximo de exportação que nós pudemos. Se você for olhar, é um quadro muito parecido com o de 2016. Então, a gente tem até um pouquinho menor de exportação do que foi exportado lá em 2016 na nossa projeção. Então, guarda esse número. 60 milhões para produção, uma colheita bem atrasada, 18 milhões para exportação. Se a gente for pegar para quais países a gente mais exporta, é um dado interessante. Desde 2016, a gente pegou os últimos 5 anos, mas antes se mantém quase que um padrão. Desde 2016, o Irã é o principal cliente do Brasil para exportação de milho. Só 2019 que o Japão comprou mais, porque 2019 os Estados Unidos teve um problema de alagamento. A gente lembra que as áreas cultivadas ficaram abaixo d'água, literalmente, silos caíram. E aí, na dúvida, esses países vieram comprar do Brasil. E 2019 foi o nosso ano de ouro para exportação. Foi o ano que a gente mais exportou, 42 milhões de toneladas no ano comercial. E aí o Japão liderou as compras nesse ano, porque os Estados Unidos teve um problema. Nos outros anos, o top aqui é o Irã, depois Vietnã, depois Egito, que sempre ficam aqui na composição. Irã, Vietnã, Egito, na média, desde 2015 até 2020, Irã, Vietnã e Japão são os nossos principais
compradores. No entanto, para esse momento agora, no primeiro semestre, isso é meio que pulverizado, né? Então agora o Egito está sendo o principal comprador, mas logo isso inverte. Irã, Japão e Vietnã já fazem os maiores volumes. Bom, então de exportação, esse é o nosso número, 18.300, os principais clientes são esses países. É importante nesse momento agora falarmos de importações. Pessoal, muita atenção nessa parte aqui agora. Nós nunca tivemos uma projeção de números tão altos para importação. É a primeira vez que é consenso de todas as consultorias. A Conab ela deve vir trazendo um aumento de números das importações, porque se a gente não importar pelo menos 4 milhões de toneladas, é desabastecimento garantido. Então nós vamos ficar muito dependentes da paridade de importação. Hoje é terça-feira, dia 6 de julho, a paridade da Argentina já começa a ficar um pouco mais interessante. No entanto, quando os negócios forem acontecendo lá, a gente sabe que a Argentina vai aumentar prêmio. Ela vê o Brasil comprando volumes lá, à medida que esses volumes forem crescendo, ela vai subir o preço. Claro, porque a Argentina também não está boa, tá? A produção lá também teve uma quebra significativa. Então, nós estamos projetando 4 milhões e 200 de importação. O maior ano de importação foi 2016, por causa da grande quebra de 2016, e nós importamos 3 milhões e 300. O ano de ouro para importação foi 2016, e agora a gente está projetando 4.200. Tem que chamar atenção para uma situação. Em 2020, de fevereiro a junho, nós havíamos importado 267 mil toneladas. Nesse ano, nós já importamos 659. Então, a gente já está bem acima do que foi importado no ano passado e a gente tende a superar com facilidade as importações. Então, 2021 promete ser o ano de maior importação e superar 2016. Por isso, a paridade de importação é um fator importante a se monitorar de agora em diante. Quais os países que nós importamos? Primeiro lugar, o país que mais fornece milho quando o Brasil precisa é o Paraguai. Em segundo lugar, a Argentina. E os Estados Unidos quase que não aparecem. Ano passado a gente importou zero dos Estados Unidos. 2019 um pouco, 2018 um pouco, 2017, mas de ano passado não importou nada e até agora nada. Então, essa notícia de que está liberada a importação dos Estados Unidos, a importação de transgenia dos Estados Unidos, da CTN Bio, não é uma notícia para causar pressão de baixa no mercado, porque o milho dos Estados Unidos, dentre esses países, é o milho que chega mais caro para nós hoje. O Paraguai, essas últimas geadas atingiram principalmente o Paraguai. O Paraguai teve boas chuvas para o desenvolvimento das lavouras, recebeu chuvas boas durante muito tempo, mas foi muito impactado com as geadas. A Argentina teve problema de produção, ela já passa dos 50% de área colhida, mas é uma redução de produção por conta também do clima. E os Estados Unidos está com a lavoura no campo, ainda vai colher, e esse milho sempre teve dificuldade de chegar aqui. Então agora com a liberação da transgenia, se a gente vê milho dos Estados Unidos vindo para cá, é porque o alerta vermelho já foi soado várias vezes, porque o preço do milho dos Estados Unidos para o Brasil não são preços atrativos. Bom, então aqui a gente falou de produção, de exportação e importação. Eu quero chamar a atenção agora para um dado que nós levantamos recentemente, dos números de consumo de etanol de milho aqui no Brasil. Pessoal, nós aumentamos em mais de 1 milhão de toneladas da última projeção nossa. É um número que nos deixou surpreso e que chamou bastante a atenção. São previstas 8 milhões de toneladas só para o etanol de milho. Nós fizemos um levantamento em 16 municípios, com 17 usinas, e a gente ainda está verificando esses números, a gente está validando, porque os números que vieram para nós mostraram acima de 8 milhões e 100. Mas os números que dava para verificar de imediato, naquele momento, eram 8 milhões e 100. Se essa projeção mudar, o que eu estou querendo dizer é que ela muda para cima, ela não muda para baixo. Então a gente está fazendo mais uma verificação, porque foi o número que realmente pesou muito na balança. Então, para o Mato Grosso são 6 milhões e 700, para o Goiás 840 mil e para o MS 600 mil toneladas. Isso é milho destinado só para etanol. E com isso, o etanol passa a consumir
mais de 10% do nosso consumo interno. 11 milhões é para a indústria, para consumo humano, está entre percas, e 56 milhões para o consumo animal, sendo o frango aí o maior consumidor. Então, a nossa projeção para o consumo interno são 76 milhões de toneladas. E a gente vai para o nosso quadro de oferta e demanda. 6 milhões de estoque inicial, 84 milhões de produção, número extremamente baixo, 4 milhões de toneladas de importação. E aí, se a gente consumir no mercado interno 76 milhões de toneladas e exportar 18, gente, nós chegamos com um estoque final quase que zerado. É milho que dura até dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro a gente não tem um volume de verão entrando para abastecer com folga. E aí, se a gente colocar esse estoque inicial aqui para o início do ano, fevereiro, entrou 24 milhões de toneladas de milho verão. Vamos ter que importar mais. Nós já vamos ter que importar mais no início do ano. Vamos importar aí quase 2 milhões de toneladas. E aí a gente chega para a safrinha, a segunda safra de 2022, quase que zerados os estoques. Então, gente, nós chamamos muita atenção para esse quadro. É o assunto que a gente deu mais foco no relatório Toro versus Urso essa semana. Nós não vimos espaço para cortar a produção abaixo de 60 milhões de toneladas, mas isso não dá folga para os estoques, porque nós tivemos um aumento no consumo interno, sobretudo aqui no etanol. Nós não vemos redução para as aves, para suínos, para bovinos. Pelo contrário, esse pessoal está até aumentando um pouco. Está bem apertado a margem por causa do preço do milho. Está rodando com dificuldade, mas está rodando, mas está consumindo. E o etanol teve um aumento significativo aí de consumo. Então, as nossas projeções são dos menores estoques de passagem da história. Não dá para brincar com milho nesse momento. O que pode acontecer para ser o inverso disso aqui? Bom, a exportação vir menos que 18 milhões de toneladas, que a gente acredita que se ela vir menos é porque o número de produção foi ainda menor do que o que a gente está projetando. Porque nós não acreditamos em novos washouts para exportação. Ou a importação ser maior que 4 milhões de toneladas, que é possível. Com Chicago caindo, baixa o preço da Argentina, baixa talvez um pouco o preço do Paraguai, baixa o preço dos Estados Unidos. Então, o que pode salvar os estoques agora? Só as importações, que é o que a gente tem que monitorar de perto. Repito, as exportações eu não acho que vai salvar os estoques, não. Acho que as exportações vão ficar nessa casa de 18, não vão oscilar muito mais que isso. Se forem mais que 18, é pior ainda, que vocês estão vendo que a gente vai aí teria estoque negativo, né? Primeira vez na história que a gente passaria com estoque negativo. Tá bom? Então, fazendo esse levantamento, esse apontamento do quadro de oferta e demanda, que chamou bastante atenção essa semana, vale a pena a gente dar uma olhada no que aconteceu, que aí eu entro na nossa parte de retrovisor. Os preços do mercado físico tiveram uma alta na semana passada porque o produtor recuou. E aí o comprador, para não ficar fora do mercado e para vir compondo alguma coisa dos estoques, teve que subir a régua. Esse material, quem é assinante já está com ele em mãos, tá, pessoal? É só você olhar lá na parte de retrovisor do relatório. A média do mês, ela teve uma alta, mas o mês também começou agora. A gente teve poucos dias na semana passada do mês de julho, mas a semana também teve uma alta. Para algumas praças, mais de 10% de alta. No cenário como todo, 1% na média, porque algumas praças não subiram. Aqui no Porto Nacional até caiu um pouco, mas a gente chama a atenção para São Paulo, para Goiás, para a região de Cascavel, que subiu bastante também. O indicador da Exalc, eu não vou falar mal da Exalc aqui, mas a gente não considera muito correto a precificação da Exalc, mas ele também acompanhou o mercado físico e teve uma alta forte na semana passada. Aqui está vermelhinho, mas a semana fechou com mais de 6% de alta. Na B3 a gente teve alta, o ano foi um ano de valorização, pautou valorização em quase todos, praticamente todos os vencimentos, na verdade. Nos últimos 30 dias a gente teve queda nos preços, mas forte alta durante a semana. Então a semana passada foi alta no preço físico, foi alta na Exalc, foi alta na B3, mais de 10%, e forte alta também para o milho lá em Chicago, tá, pessoal? Então aqui a gente tem, só para explicar para vocês a dinâmica desse relatório, a gente tem a medição da semana, dos últimos 30 dias, a medição, aqui está maio, mas é a medição para julho, a medição para o ano
e a última referência da sexta-feira, do último dia da semana para o fechamento. Atenção para o line-up. O line-up de soja ainda vem um line-up um pouco alto, mas o line-up de milho mostra 2 milhões e 300 mil toneladas de milho que seriam exportados para julho. Eu vou voltar aqui. A nossa previsão para julho de exportação está aqui 2 milhões e 500. Eu não me surpreenderia se vier uma exportação menor por causa do atraso da colheita. Mas eu não consideraria que essa exportação menor de julho baixaria as exportações. Pelo contrário, o que reduzir em julho aumentaria em agosto. E a gente vê um line-up de 2 milhões e 300 já para o início do mês, aponta que vão ter muito mais navios nomeados, porque geralmente o line-up no início do mês ele vem menor. E aí, como o line-up já trouxe 2 milhões e 300, a gente acha que o line-up vai apontar mais ainda. Então, o line-up, o que é o line-up? É a nomeação de navios, é uma prévia que a gente faz do que vai ser exportado durante o mês. Bom, esse foi o nosso apontamento dessa semana. Então, como eu falei, a gente vai ter mais 3 semanas com esse vídeo aberto ao público e depois os nossos assinantes vão continuar recebendo esses vídeos durante o seu período de assinatura. No mais, um abraço e bons negócios.